Bom dia a todos, tudo bem? Só isso? Então tá bom. Eu quero dizer que eu corrigi as provas, coloquei lá no Sisflemming o resultado, então deem uma olhadinha, tá bom? Tá tudo lá. Quero que vocês olhem os comentários, que vocês analisem a prova de vocês. Tem gente que foi muito bem, fiquei bem feliz. Agora tem gente que já não foi tão bem assim, quero que dê uma boa olhada também, tá? E aí tente melhorar para a próxima, tá bom? Se tiver alguma dúvida, me pergunte. Tem mais gente chegando. Me pergunte se tiver alguma dúvida. Se não foi também, porque às vezes a gente envia, a internet cai. Da vez passada aconteceu isso, eu enviei algumas e bem na hora a internet falhou, eu achei que tinha ido, marquei a nota aqui no meu controle, mas para o aluno não apareceu nenhum comentário, então eu tentei verificar, né, mas às vezes escapa. Então dá uma olhadinha, tá? Se tá tudo certinho, se tem comentários, se tem a nota, e aí vocês avisam, dão um alô, avisa a coordenação, tá bom? Essa nota vai ser lançada. Eu vou corrigir a de segunda chamada. Quem fez segunda chamada, eu ainda. Vocês já fizeram a segunda chamada, né? Quem fez segunda chamada tem que esperar um pouquinho, tá? Porque eu vou corrigir essa semana. Então, aguardem, por favor. Tenham um pouquinho mais de paciência. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Lá na minha correção, Pode na minha falar. redação, Alguém tá escrito assim: você escreveu use mais conectivos, não? ponto. Não use Então, conectivos. Tá. Muito bem. Para hoje, a gente vai continuar a aula, né? As aulas do nosso livro. E eu dei uma olhada no nosso. Tem gente chegando? Pro? Uma olhada no nosso calendário. Pro. E nós temos agora mais 2 semanas de aula. Deixa eu ver aqui. 24 e 30. Professora. A gente não tá escutando. 24 e 31. Para a gente fazer aula, né? E aí depois a gente já tem a avaliação que está marcada para o dia 14. Então, nós temos... porque dia 7 é feriado, né? A gente não vai ter aula dia 7 de setembro, que é uma segunda-feira. Tá. Então, dia 24 e dia 31 a gente tem aula. E aí eu quero que vocês aproveitem, a gente vai ter teoria nessas 2 semanas, né? E aí a gente vai ter uma avaliação. Então eu quero que você... Hoje a gente vai fazer uma revisão, na verdade, porque eu já dei essa aula, dei bem separadinha. A gente vai fazer uma revisão hoje das competências do Enem. Quem não pegou essa aula, nós vimos, né? Por partes, as competências, analisamos, conversamos sobre elas, mas deixa eu ver. Não estou ouvindo vocês. Vocês estão falando. Deixa eu ativar aqui o meu. Meu som está ativado. Tá escutando, Pro? Eu não estou conseguindo ouvir vocês. Espera aí. Eu vou conectar, desconectar e conectar de novo. Meu... E aí? Será que eu tô sem bateria? Tá ouvindo a gente agora, Pro? Ou não? Tá ouvindo, agora eu tô. Pro? Tô. Que bom. Fala. Vocês perguntaram alguma coisa? Não, é só pra saber mesmo agora. Você tá ouvindo? Agora eu tô, mas alguém perguntou alguma coisa? Perdi alguma pergunta? Dúvida. Pode falar. Qual é a sua dúvida? Eu tava com uma dúvida.
Então, na minha correção da avaliação, você colocou use conectivos, ponto. Aham. Não use conectivos. Não usou conectivos, então. Eu não entendi. Eu acho que eu escrevi errado, então, porque Ah, tá. não Pode ser usou. isso, Ou pode ser isso use mesmo. mais Pode ser isso. conectivos. É que na hora de digitar Pode o ser isso, dedo então. Obrigada. escorregado. Então, usar mais conectivos. Eu vou olhar lá como é que tá e arrumo. Tá? É para usar mais conectivos sempre. Não, prof, nem tem problema. Era só porque eu não tinha entendido mesmo, mas obrigada. Tá, Pro, essa tarefa fala. tá pra semana que vem? Isso, é para semana que vem, a de hoje. Eu vou falar dela no finalzinho da aula. Mais para frente um Ah, tá. pouquinho. Tá bom? É a de hoje para semana que vem. Mais alguém? Não? Então vamos continuar. Eu estava falando mesmo sobre. Falei das provas, né? Falei da avaliação que a gente vai ter. A gente vai ter mais uma. Você vai entrar como Rafael Turque? Tá bom. Entra como Rafael Turque. A gente vai ter mais uma avaliação, então, no final. Essa de agora foi como avaliação bimestral, né? A próxima vai ser como simulado, que tem um valor maior, vocês já sabem. Então, eu vou lançar. Primeiro, eu vou corrigir as segunda chamada, e aí eu lanço de todo mundo. Quem fez segunda chamada, então, espera mais um pouquinho. O que mais? Eu acho que é só. E hoje a gente vai fazer a revisão dessas competências do Enem. Nós trabalhamos as competências do Enem, não trabalhamos? Sim ou não? Vimos todas as competências do Enem, uma por uma? Acho que sim. Acho que sim. Não lembro. Não lembra? Quem lembra? Quem lembra se a gente viu? Deixa eu pegar aqui as competências do Enem. Essas daqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu nem ia colocar, mas já que vocês estão com a memória deixa eu caçar aqui. Eu nem ia. Peraí. Eu nem baixei, porque eu falei, a gente trabalhou as competências do Enem. Competências. Que eu coloquei uma por uma e que a gente foi trabalhando, slide por slide. E eu que preciso que vocês saibam disso. Por quê? Porque a gente vai trabalhar para o resto do ano, até o Enem chegar, a gente vai trabalhar com essas competências. Então, não tem como a gente falar, deixar para depois, ou fingir, passar por cima disso. Então, a gente precisa trabalhar direitinho, tá? Deixa eu só abrir aqui. Eu preciso mostrar para vocês. Eu acho que nós já trabalhamos. É aquele que tinha um quadriculadinho todo colorido na frente. Eu não abri realmente porque eu achei que vocês iam se lembrar bem rapidinho. Mas só a Maria Fernanda que acha que a gente viu. Deixa eu ver aqui. Este. Vamos abrir. E eu vou compartilhar com vocês. Mas eu acredito que esse daqui.
este. Vocês se lembram desta aula? Sim ou não? Critérios de correção do Enem. Alguém pode me... Eu lembro. Quem? Arthur? Que respondeu para mim? Foi o Você não Arthur? deu em aula presencial essa, Pro? Em aula Foi EAD? presencial? Não. Eu não lembro. Aqui. Ah, então faltei, não fiz não. Não? Bom, eu acho que você já comentou a respeito durante as aulas, por exemplo. Mas eu não dei esse material aqui. Não, Eu acho que não. eu acho que Não? não, pelo menos. Ah, então nós vamos trabalhar com este material aqui. Então tá. Então olha só. A gente vai trabalhar com os dois, com a apostila. A apostila está completa, mas então vamos lá. No capítulo 10, página 40. Abram aí a apostila de vocês, que é bom que vocês vão ter o material em mãos, não fica só esse material aqui, né? Eu quero que vocês abram aí, que ele vai falar da correção. Por que que é interessante, por que que é bom quando você conhece como o avaliador vai corrigir a sua prova? Porque aí você sabe o que oferecer para ele. E a partir de agora, a partir de agosto, a partir praticamente de setembro, você tem que começar a pensar muito nisso, né? Eu sei que a prova do Enem é em janeiro do ano que vem, mas eu sei que em janeiro você vai ter outros vestibulares, você vai fazer o PASSE da Federal, que você já fez o ano passado. Eu sei que tem gente que vai treinar, fazer outros vestibulares, eu sei que tem gente que vai treinar, fazer FUVEST, eu sei que tem gente que vai treinar, fazer prova da UEM, né? Que tem gente que aqui no segundo ano faz. E eu sei que tem gente que vai treinar, fazer outras provas, tem gente que vai fazer o CDB e passa no segundo ano. Eu sei, todo ano a gente tem. Então, como que você vai se preparar para essas provas? Sabendo como elas vão te avaliar. Então, cada prova ela tem uma característica, mas não é uma característica assim, porque como essa prova ela vai ser elaborada, é como eles vão cobrar aquilo de você, como ela vai ser corrigida, principalmente a prova de redação. Então, os critérios de correção do Enem, eles são os mesmos desde a década de 90. Essas 5 competências que o Enem tem e que ele cobra de você, essas 5 competências, elas são as mesmas desde a década de 90. Só que, o que muda? E aí que é interessante. O que muda é a forma como cada banca de corretores, cada profissional, tem um olhar para essa competência. Por exemplo, há um tempo atrás, a competência 5, que é a proposta de intervenção, ela zerava o texto inteiro. Se você desrespeitasse os direitos humanos, era 0 no texto todo. Aí, uma turma falou assim, mas é demais isso. Para que zerar o texto inteiro, né? se eu desrespeitar os direitos humanos? É exagero. Entrou na justiça, teve todo um processo, e aí o juiz acatou, na justiça lá do norte, não sei que estado, agora não me lembro, no Nordeste, se não me engano, e o juiz acatou a solicitação e eles mudaram. Agora, se você perde a competência 5, você perde 200 pontos, se você ferir os direitos humanos. Então, a gente tem algumas mudanças, são nuances, mas essas 5 competências, elas são as mesmas desde a década de 90. A gente vai ver uma por uma, tá? Vocês vão estudar as 5. Aqui na apostila de vocês tem as 5 competências. Se você olhar lá na página 42, e eu não vou perder tempo, porque se a gente não viu esse material ainda, eu achei que a gente já tivesse visto, mas se a gente não viu, eu não vou fazer leitura de texto, a gente não vai fazer interpretação, eu já quero que você vá lá para a página 42, porque a gente tem muita coisa para ver. Na página 42, você tem as 5 competências, nesse quadrinho aqui, ó. Tá? Então, você tem aqui as 5, e elas são as mesmas, e você tem que entender o que esse corretor vai cobrar de você.
para você oferecer para ele o que ele quer. Quando a Ana Flávia me perguntou, professora, eu não entendi direito o que a senhora tinha me cobrado lá, né, dos conectivos. Para usar mais conectivos. Eu escrevi errado na correção dela, provavelmente na hora de digitar, na pressa, né, os dedos trocam aqui as letras. Mas o que eu estava cobrando da Ana Flávia? Eu estava cobrando para ela usar mais conectivos. Isso faz parte da competência 4. Por que eu cobro dela, cobro de vocês, o uso de conectivos? Porque ali na competência 4, ele vai cobrar mecanismo linguístico, que é o uso de conectivos. Tem mais gente querendo entrar. Peraí, aqui. Por que eu não consigo colocar ele? Eu tô com uma caneta aqui. Então, isso que eu cobro de vocês é justamente para poder fazer com que você tenha nota máxima. Eu cobro o uso de conectivos porque eu sei que o conectivo está dentro do mecanismo linguístico. Então, eu vou cobrar o máximo para que, se você errar, você erre o mínimo. Para que essa nota chegue sempre perto do máximo. Eu tenho alunos de cursinho, né? E aluno de cursinho, ele já tem, muita experiência. Ele já fez muitos vestibulares, já passou pelo Enem nos anos de ensino médio e do terceiro ano, e às vezes já fez mais de uma vez o cursinho. Então, tem muitas experiências. E aí, eu tenho uma aluna que no começo desse ano, ela chegou para mim e falou assim, mas professora, por que a senhora está descontando nota se eu só errei duas concordâncias na minha redação? Falei, porque se eu não chamar atenção, a sua atenção, nessas duas concordâncias e não tirar sua nota, você vai achar que está perfeito o seu texto. Lá o corretor, ele pode até deixar passar, mas eu preciso chamar a sua atenção para esse erro. Principalmente na concordância. Principalmente na concordância. Por quê? Porque é onde você vai ser descontado na competência 1. Pode ser. Quem está precisando sair e entrar de novo, pode sair e entrar de novo. Tá? Então, a gente vai começar. Aqui, você tem as 5. A gente vai ver uma por uma. A competência 1. Então, vamos lá. Deixa eu apresentar esses slides. Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui. Aqui embaixo. Isto. Competência 1. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Eu acho essa competência, e acho que eu vou falar isso em cada competência, né? Mas essa eu acho a mais complexa. Por que ela é a mais complexa? Porque ela vai avaliar você desde o dia que você chegou na escola, começou a ter aula. Se você teve a sua primeira aula com 4 anos, você começou a ser alfabetizado com 4 anos, a sua competência 1 começou ali. Até o dia 16 de janeiro, a prova do Enem é 17 de janeiro, sei lá que dia que vai ser, nem lembro ainda, nem me registrei, mas até o dia da prova, é a sua vida escolar inteira que vai ser avaliada. Nessa competência 1. É demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Você tem que fazer uma avaliação da sua língua mãe. É tudo que você sabe em 30 linhas. É muito difícil. E se você erra, e ultimamente eles têm tido tolerância zero, vocês vão ver que na escrita, eu vou mostrar para vocês o que o corretor usa, tá? Mas na escrita aí, eles falam que se errar 1 ou 2 erros, pode ganhar nota máxima. Mas a gente vê que não é isso. Por exemplo, o ano passado, no Fleming, eu tive um aluno que tirou 980 na redação do Enem. Por que ele não tirou 1000?
Eu tenho a redação dele, eu vou mostrar. Eu geralmente mostro para o terceiro ano perto do Enem. Por que ele não tirou 1000? Porque ele teve erro da competência 1. Na outra escola que eu trabalho, eu tive uma aluna que tirou 980. Por que ela não tirou 1000? Porque ela teve um erro de concordância. Um erro. A gente encontrou um erro e ela perdeu nota na competência 1, porque a gente pega o espelho da redação e vê o resultado. Erro da competência 1. Os dois. Os meus 2 alunos que chegaram mais perto, eu tive 960, 920, 900, de monte. De monte. Mas aí você vai analisar em que competência esses alunos perderam nota. A grande maioria perdeu nota na competência 1. As outras todas são técnicas. E eu pego tanto no pé, e eu exijo, e eu cobro, que os alunos fazem. Agora, a competência 1 é um deslize. É difícil. É base. É lá do 1º ao 4º ano, é do 5º ao 9º ano, do 6º ao 9º ano. É difícil. Então, você precisa tomar muito cuidado. E eu sou muito chata com isso. É um acento que falta que você vai perder e vai tirar 960. Por que dá 980 a nota? Porque são 2 corretores. Eles somam as 2 notas, né? E fazem uma média. Então, se um corretor deu 1000, foi o Lucas Ítalo que tirou 980. Um corretor deu 1000 e o outro corretor deu 960. E aí deu 980 a nota dele. E é isso, né? Você precisa dominar a sua língua. O que eles cobram? Eles cobram convenções de escrita, que vem tudo, acentuação, ortografia. Deixa eu tirar daqui. Separação silábica. Eu cobro separação silábica de vocês. Eu tenho gente errando separação silábica. Quando que vocês aprendem separação silábica? Lá no 1º aninho. Quando a professora faz separação silábica batendo palma. Lembra disso? Sapeca, né? Só que vocês erram aqui. Uso de hífen, letra maiúscula e minúscula. Eu tenho um aluno no 3º ano do Fleming, e eu tô dedando para vocês, não vou falar quem é, óbvio, né? Mas que tá colocando letra maiúscula no meio de palavra. Por quê? Porque tá fazendo letra bonita, tá querendo fazer graça, fazer bonito. Mas é maiúscula. Tá caracterizando um erro de convenção de escrita. Tá errado. Erro de gramática, concordâncias, pontuação, paralelismo, regência, escolha de registro. Aí, quando eu falo assim, o que é uma coisa? A palavra coisa não é formal. Ai, que professora chata. Ai, que saco. Lá vem a Miriam de novo. Que outra palavra que eu pego no pé é coisa e por conta de. Não é formal. Você tem um vocabulário melhor. Amplie seu vocabulário. Aqui. Verifique-se que não há uso de registro informal. Se você usar a informalidade, vai perder nota aqui. Marcas de oralidade, daí, aí, né? Tem muita gente usando isso. O que foi? Através também, exatamente, né? Então, por meio de, ao invés do através, exatamente isso. Então, se você tem um vocabulário melhor, e quando o aluno está muito bem, eu já vou aproveitar a dica, né? Quando o aluno está muito bem, eu vou querendo melhorar. Eu vou cobrando mais, eu vou cobrando mais. Por quê? Porque vocês estão no 2º ano. Eu quero que vocês melhorem sempre. E aí eu vou exigindo mais, eu vou exigindo mais. Por quê? Porque se eu disser que você está ótimo, você vai relaxar. E eu não quero que você relaxe, eu quero que você melhore, porque eu quero você 100% lá no 3º ano. Escolha de vocabulário, olha só. Precisão do vocabulário empregado. Então,
quais são os conectivos que você está usando, qual é o vocabulário que você está usando, as palavras selecionadas, se elas estão no sentido correto, se funcionam no contexto que você está empregando. Tudo isso da competência 1. Aí vem, já falamos, né? O que vai fazer a avaliação dessa competência? Concordância, regência, colocação, ortografia, pontuação, crase. Gente, regra de crase. Se você tem dúvida, pega uma gramática. Não conseguiu com a gramática, porque eu acho que regra você tem que ler, tem que estudar. É igual matemática, tem que treinar. Eu tinha uma aluna no 3º ano passado. Ela queria muito melhorar em redação. E o problema dela era competência 1. O resto, ela ia bem. E aí ela falou, como que eu faço? E o problema dela era a base. Ela tinha sido alfabetizada, mal alfabetizada. E aí eu falei para ela, tem que treinar. Ela pegou lista de exercício de concurso público. Aquelas listas intermináveis, igual faz com matemática. Ela pegou, acho que eram 80 exercícios. Aquelas apostilas. Pegou com a professora de gramática e ela começou a fazer incansavelmente exercícios de gramática, com essas regrinhas de acentuação, de ortografia, de crase, de concordância. Chato? Chato pra caramba. Eu não dou aula de gramática, não é à toa, gente. Tá? Eu não dou... Pode falar. Você sabe onde acha essas apostilas? Aí você vai ter que ver com a professora de gramática. Pode perguntar para ela que ela vai saber te ajudar. Por quê? Tá Porque bom, obrigada. Nada, porque isso ajuda. Isso ajuda você a melhorar. E vai fazendo exercício, é igual a matemática, prática. Falha de conjugação verbal, excesso de verbo no gerúndio. Eu cobro isso demais. Gente, eu cheguei a copiar a frase e só ir colando, sem mentira, na correção dos textos de vocês. Evite locução verbal, que são os 2 verbos, essa conjugação verbal, verbo no gerúndio. Estar levando, poder fazer. Não precisa de 2 verbos. O verbo sozinho, ele é mais formal. Construção frasal deficitária, aquela frase que não dá para entender. E a linguagem inadequada, né? Do texto dissertativo escrito formal. Então, você precisa pensar em tudo isso e analisar para melhorar. Então, as principais falhas e desvios observados são períodos incompletos, aquela frase que não termina, aquele período que não tem sentido, isolamento indevido de partes das orações em períodos independentes. Então, às vezes, a oração, você quer, tá, o professor exigiu que faça 3 períodos no parágrafo, aí tem aluno que põe ponto de qualquer jeito. A Miriam quer porque quer 3 frases, eu tenho que pôr. Aí constrói o parágrafo e aí lembra que tem que pôr 3 frases e põe de qualquer jeito. Não é assim. Ausência de predicado, período com oração justaposta, só frase uma do lado da outra, sem sentido. Falta de organização sintática, né? E excesso, excesso, repetição ou ausência de palavras. Se você fica repetindo, se você tem excesso, né? Ou tira, vai fazer falta. Então, tudo que é de mais ou de menos, tá errado. Você tem que ter um bom vocabulário. Uso de vírgula, olha quanta regra, quanta coisa é cobrada. Letra maiúscula, minúscula, separação de verbo, de sujeito, de conjunção. Tem gente que não sabe colocar vírgula depois de conectivo, separação de locução, de oração subordinada, isolamento de aposto, o uso do aposto em si, separações incomuns e ausência de vírgula também, ou uso exagerado de vírgulas. Então, tudo isso aqui são exemplos de casos, né,
que você precisa prestar atenção, que são desvios de convenções de escritas prof. e da gramática. Pode falar. Desculpa te interromper, mas eu tô com uma Pode dúvida falar. aqui. O certo é todas e quaisquer dificuldades ou todas e quaisquer dificuldade? Todas e quaisquer dificuldades. Todas as Plural, né? dificuldades. É. Tá, obrigada. Desculpa. Quaisquer já é a dificuldade. Tá, Já é obrigada. o plural. Desculpa. Nada. Muito bem. Aqui que eu quero que vocês entendam como é a nota e como ele vai te dar essa nota. O nível de performance. Se você não tem uma estrutura sintática, ele vai... Deixa eu pegar uma caneta aqui. Ele vai te dar 0. Eu não tenho nenhum aluno nesse nível, tá? Se você tem uma estrutura sintática deficitária e muitos desvios, muitos erros gramaticais, muita dificuldade para escrever, você vai ficar no nível 1. Você vai ganhar 40 pontos na competência 1. Você sabe que é de 40 em 40. Cada competência vale 200 pontos, né? Como na prova de vocês vale 2, no Enem vale 200. Se a sua estrutura sintática é deficitária ainda, ó, é igual o anterior, só que aqui mudou. Ou você tem muitos desvios, não é e, não é junto. Não é aquele texto horroroso, todo pintado de vermelho, né? É deficitário ou com muitos desvios, você fica no nível 2. Aí você ganha 80 pontos. Um ou outro. Eu ainda não tenho alunos nesse nível, tá? Nem 40, nem 80. Mas eu tenho alunos com estrutura sintática regular. Aqui eu tenho. E aí a minha sugestão é, se você fez o Enem no primeiro ano, ou se você tem, né, uma prova, se você quer avaliar, se você quer saber como você tá, dá uma olhadinha aí nas suas provas, faz uma análise. Qual é constantemente a sua avaliação na competência 1? Ou qual foi a sua avaliação no último Enem nessa competência 1? Você tirou regular 120 pontos? Porque aí você tem alguns desvios e alguns desvios. É regular a sua estrutura sintática, a formação das frases, com alguns desvios. Você fica no nível 3. Cuidado. Aqui é aquele sinal de alerta, o amarelinho piscando. Se a sua estrutura sintática é boa e você tem poucos desvios, poucos erros, você fica no nível 4. Você tira 160. Aqui eu já tenho mais alunos. Bem mais. Mas onde eu quero que você esteja? Onde você quer estar? E onde é muito difícil de chegar. Onde eu quero que todos vocês estejam, né? Com a estrutura sintática excelente. E, no máximo, 2 desvios. Olha o que eles dizem. 2 desvios. Nível 5. Você vai ganhar 200 pontos. 200 pontos. Só que é difícil ganhar esses 200 pontos na competência 1. Eu tô para dizer para vocês que é mais fácil você ganhar na competência 5, que é proposta de intervenção. Muita gente fala que é a mais difícil. Se a gente estivesse na sala, a gente ia fazer uma pesquisa, né? Qual a competência você acha mais difícil? Mas eu falo que é a competência 1. Porque, pela experiência, a maioria, né? Não posso falar todos, não posso generalizar, mas a maioria, assim, nos últimos 4, 5 anos, que não conseguiu ganhar nota 1000, meus alunos que chegaram comigo no terceiro ano, que tiraram 960 e 980, foi pela bendita competência 1.
Infelizmente. E isso é falha de anos, né? De anos escrevendo errado, de anos sem ser corrigido, ou de falta de atenção. Nervosismo, falta de atenção. Então, eu preciso que vocês prestem atenção nessa competência 1. Máximo de atenção. Gente, não é à toa que eu fico lá, colocando acento quando eu tô com a caneta vermelha. Né? Vocês não imaginam a minha agonia quando eu leio o texto e eu só posso escrever ali, cuide da acentuação. Vocês não têm noção da minha agonia. Eu amo meter a caneta lá e mostrar para vocês onde precisa de acento. Tá? Alguma dúvida até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa dessa competência 1? Não? Então, vamos lá. Competência 2. Vamos ver se tem alguma coisa nessa apostila aqui. Ó, competência 1. Ele já associa com a competência 4. Ele fala dos pontos, né? Fala tudo direitinho. Só que eu vou um pouco além, né? Eu falo um pouco mais. Porque eu já tenho o lado do corretor, tá? Ele só fala que vale 200 pontos, né? Não explica quanto cada um e... Bom dia. Tem gente acordando aqui nessa casa agora. Mas tá bom. Vamos lá. Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo em prosa. Qual é o grau de dificuldade da competência 2? Eu acho que é a quantidade de cobrança que tem na competência 2. A competência 2 cobra 3 partes. Compreender a proposta. Então, você tem que entender a proposta, né? Então, essa aqui é uma parte. Você tem que compreender a proposta de redação. Tem que entender o que está sendo pedido. Se você não entender, se você não souber o que está sendo solicitado, já começa errado. Já dança ali. Aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento. Aí é a minha cobrança, de novo para vocês. E é no segundo ano que eu pego pesado com isso. O que você sabe de outra área do conhecimento? Fundamente a sua argumentação. Seu parágrafo está no senso comum. É isso que eu estou cobrando. Você tem que aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento. Ah, professora, que saco, eu não sei colocar outra coisa. Eu só sei falar o que todo mundo fala. Então, a sua nota vai ser igual a de todo mundo. Vai ser 6, 5, 6,5. Por quê? Porque a competência 2 não vai poder te dar mais do que isso. Ela vai tirar a sua nota. Ela vai te tirar 200 pontos. Quase tudo. Se você errar alguma outra coisa, você vai perder também, vai tirando. Então, aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema é uma exigência da competência 2. O que você sabe que é de filosofia para colocar nessa proposta que você entendeu, que você compreendeu? O que você sabe que é de história para colocar nesse texto que você, nesse tema que você compreendeu? É isso. Para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo. Terceira parte, você tem que fazer uma dissertação. Resumo, competência 2, você tem que fazer uma dissertação em que você entenda o tema e apresente outra área do conhecimento. É isso, a competência 2, mas são 3 partes. É uma dissertação de um tema que você vai entender e aplicar uma outra área do conhecimento. É isso que você tem que entender, muito bem entendido. Se você não fizer uma dessas 3 partes, você vai perder nota. E vai perder nota
mesmo. Não tem choro. Até o primeiro ano, eu podia deixar. Você não tinha muito conhecimento, você não tinha filosofia, sociologia. No segundo ano não dá. Eu tenho que cobrar essa competência 2. E eu tenho cobrado. A gente está em EAD, professora, dá um desconto. O problema é que o Enem está batendo na porta. Janeiro está aí. Setembro, outubro, novembro. Dezembro é morto. E janeiro está aí, 3 meses. Você precisa treinar. Essa semana a gente tem uma proposta, tá lá, né? Já já a gente vai ver. Beatriz já perguntando, a Beatriz já perguntou. Então vamos lá, o que eles cobram? Se eu tenho que trazer uma outra área do conhecimento, eu não posso e eu vou ser penalizada se eu fizer cópia dos textos motivadores. É nessa competência que, se eu fizer cópia, eu perco nota. Eu perco nota também se a minha argumentação for limitada à paráfrase dos textos motivadores. O que é uma paráfrase? É quando eu fico só mudando as palavras. Eu leio o texto motivador e escrevo com outras palavras. Eu leio o texto motivador e escrevo de um outro jeitinho. Vocês faziam muito isso no 9º ano. Faziam um pouco menos no primeiro, mas no segundo não dá mais. Ou perde nota quando faz texto expositivo. Só fala sobre. Muitos dizem isso, a sociedade pensa aquilo, todas as pessoas isso. É expositivo, não é argumentativo. É preciso de argumentos. Uma tese, um ponto de vista e a defesa desse argumento. Por que você tem esse ponto de vista? A ausência de um dos parágrafos dissertativos. Ah, professora, não deu tempo de terminar. Então, eu fiz introdução e desenvolvimento, faltou a conclusão. É aqui que perde também. Marcas de outros tipos textuais. O que é isso? O que pode aparecer nesse texto que me dá características de outro gênero? O que vocês acham? Ninguém vai chutar nada? Se aparecer uma assinatura, por exemplo. Se alguém assinar o texto, o que vai caracterizar? Carta? Exatamente. Uma carta. Vai caracterizar uma carta. Então, aí eu posso fazer um texto impecável. Mas se eu assino, eu tiro toda a característica. Se eu coloco local e data, eu também descaracterizo. Mas tem um jeito pior de fazer isso no meio do texto, que não fica tão explícito. E muita gente comete esse erro. E eu vi esse erro agora na prova bimestral. Uma palavrinha tão bobinha, e eu espero que todo mundo esteja me ouvindo, todos que estão aqui estejam me ouvindo, é a palavra você. O que a palavra você caracteriza? Quem pode me dizer? Conversa? Exatamente, Isabela. A palavra você caracteriza conversa com o leitor. Conversando ou até perguntando às vezes. Exatamente. Como se eu estivesse conversando com o leitor ou perguntando. E a pergunta é também uma conversa. E às vezes fica tão direta essa conversa com o leitor que descaracteriza a dissertação, vira uma crônica, vira um texto informativo, vira um texto tão informal, e a dissertação ela é um texto formal. E é um perigo usar a palavra você. Então, a marca de outros tipos textuais
é aqui que você vai perder nota. E eu li esta semana, terminando de corrigir os textos de vocês, pessoas conversando no texto dissertativo argumentativo no segundo ano. Cuidado, não pode. Informação tangencial ao tema. Ops, entortei tudo aqui. Tangencial é um perigo. Se está pedindo para falar sobre a violência doméstica, por que que você vai falar da violência, sei lá, violência infantil nas ruas, urbana, né? Então, cuidado. Entender o tema é isso. Lá deixa eu tirar daqui, peraí. Lá na competência fala compreender a proposta. Compreender a proposta é para eu não tangenciar. Por isso aquele esquema que eu passo para vocês, palavra por palavra do tema. Se está pedindo urbana, é urbana. Se está pedindo do Brasil, é do Brasil. Se está pedindo para eu detalhar, é para eu detalhar. Se está pedindo doméstica, é doméstica. Então, cuidado com aquelas palavrinhas. Aquelas palavrinhas vão fazer com que eu não cometa esse erro grave aqui, que é o tangenciamento. É o esquema para você não errar. Repertório sociocultural não fundamentado. Aqui é um problema, né? Eu tenho alunos ainda no segundo ano que escrevem assim: pesquisas demonstram que 3% da população passa fome no Brasil. Claro que não é esse o tema, mas um exemplo. Eu li isso agora na prova. Gente, quem disse? Pesquisa de quem? De onde? Isso não tem fundamento. Eu preciso que o seu argumento seja fundamentado. Quem fez essa pesquisa? De onde ela é? De quando ela é? Quem falou aquilo? Não dá mais para ter um texto em que você fala o que você ouviu. Parece texto infantil. É texto de quinta série. Precisa ser fundamentado, tá? E relacionado ao argumento. Você falar uma coisa no começo do parágrafo, falar outra no meio e concluir outra, não faz sentido. E o seu argumento tem que ter relação com essa fundamentação. Isso é óbvio, né? Mas precisa da fundamentação. E o repertório sociocultural não pertinente ao tema. Você faz toda a apresentação, fala, coloca lá, né? Toda a análise, mas se ele não está relacionado ao tema, o que adianta? Ah, professora, não sei, mas é que eu decorei essa frase, eu acho ela fantástica. O homem é o lobo do homem. Eu vou colocar isso em todos os temas, mas não tem nada a ver com o tema de agora. Ah, mas eu tenho que colocar só essa que eu sei. Tem gente que já me falou isso. Eu estou falando porque eu já ouvi isso. Não, coloque se não tem nada a ver com o tema. Então, estude mais, leia mais, para você ter mais fundamentação, mais repertório sociocultural. Tá? Para você ter mais conhecimento e poder usar mais informações. Até aqui, tudo bem? E como você vai ser avaliado nessa competência 2? Então, vamos lá. Os níveis de performance. Se você fugir ao tema ou não fizer o tipo de texto, você vai ganhar, vai ficar no nível 0 e vai ganhar 0 nessa competência. Tá? Se você tangencia o tema ou tem traços constantes de outros tipos textuais, ou apenas uma parte do texto. Por exemplo, em uma parte do texto você conversou com o leitor e fez toda aquele gênero diferente, né? Você fica aqui no nível 1. Aí você ganha 40 pontos. Você não zero. Você não fez isso o texto todo. Abordagem completa do tema, tá? E
apenas 2 partes do texto. Não deu tempo de fazer, você só fez a introdução e o desenvolvimento. Aquilo que eu falei para vocês, né? Você não conseguiu fazer a conclusão. Você fica aqui no nível 2. Você ganha 80 pontos. Tá? Ou, pelo menos, 2 partes embrionárias. O que é embrionárias? Alguém sabe me dizer o que é embrionária? O que eles quiseram dizer com isso? Alguém arrisca explicar o que é embrionária? Sim ou não? Ninguém arrisca? O que é um embrião? Que está se formando, né? Que está em formação. Então, aqui, pelo menos, 2 partes do texto é informação, que está ali mais ou menos pronta, tá? Ou o texto composto por um aglomerado de palavras, aquelas frases todas ali jogadas, mas possível reconhecer o tipo textual exigido. Parece uma dissertação. E ou muitos trechos de cópias, olha só, dos textos motivadores. Se você tiver muita cópia, você também vai ficar aqui, nos 80 pontos. Tá? Copiou, vem parar aqui. Agora, até aqui, é muito raro encontrá-lo no meu. São textos bem ruins. Bem sem estrutura, aglomerado de palavras. Sabe o que acontece aglomerado de palavras? É estrangeiro. Aquele estrangeiro que tenta escrever em português e não consegue. Imigrante, né? Essas pessoas. Agora, a partir de 120 é a nossa realidade, tá? Abordagem completa do tema e 3 partes do texto. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão. Repertório, aqui, ó. Olha aqui, onde está o indivíduo. Repertório baseado nos textos motivadores. Aqui eu tenho uma galera. Você lê o texto motivador e faz o texto, o seu texto. Quem nunca, né? Lê o texto motivador e fez a redação. E ou repertório não legitimado. Você não sabe de quem é, você não sabe de onde veio a pesquisa, você escreveu ali e ali ficou. E ou repertório legitimado, você até sabe de quem é a pesquisa, mas ela não está relacionada ao tema. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Então, nessas 3 situações, eu encontro muita gente. Do segundo ano. Aqui, ó. 120 pontos. Isso é média. Isso é mediano. Faz as contas comigo. 5 competências. 120 pontos em cada competência, que é a média. Quanto dá 120? Quanto dá? Alguém fala aí para mim? (120 mais 120? 240. 240 mais 240, 480. 480 mais 120, 600. Se você ficar na média, porque 120 é a média de tudo, tá? Vai ser o médio de todas as competências. Se você ficar na média de tudo, você vai tirar 600 no Enem. 600 no Enem é 6 na escola. 6 no Enem é a média da escola. E aí? É a média que você quer? Se você ficar no repertório baseado nos textos motivadores, é a média. Eu quero você acima da média. No Enem, a nota desse ano, eu vou falar disso mais para frente, mais perto do Enem. A média de nota
a maioria das pessoas, né? Quem fez o Enem, a nota ficou abaixo da média. O grupo maior foi 500 e alguma coisa. Não tirou 600. Os meus alunos eu não quero nesse grupo. Os meus alunos ficam para cima. Porque eu vou cobrar de vocês isso. Para tirar 160, abordagem completa do tema. Você tem que entender o tema. Você tem estratégia para isso. E 3 partes do texto: introdução, desenvolvimento e conclusão. E repertório legitimado. Você tem que me dizer de quem é. Senão nem põe. E pertinente ao tema. Se você está falando de A, você vai colocar um repertório baseado em A. Não tem por que você colocar de B e de C. Mas com uso improdutivo. O que é isso? Você ainda não fez uma boa análise. Então, você ficou no nível 4. Você tem que fazer uma boa análise daquilo que você colocou. Você tem que relacionar o tema, colocar aquele repertório e analisar. Fazer uma conclusão de parágrafo que analise aquilo tudo que você colocou. Se você não analisar bem, você fica no 160. Tudo bem. A gente aprende a analisar. Eu te ensino. Eu te ajudo a fechar bem o parágrafo. Eu tenho colocado para algumas pessoas. Melhore a conclusão de parágrafo. Seu parágrafo precisa ser melhor concluído. A conclusão não tem nada a ver e tal. Já comecei. 200 pontos. Abordagem completa do tema. As 3 partes do texto. Repertório legitimado. Eu sei de quem é, de onde é a pesquisa, quem falou. Pertinente ao tema, com uso produtivo. Uma boa análise de tudo isso que eu coloquei. Por que eu escolhi a frase do Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem? Porque eu estou falando disso, desse tema, e eu vou fazer essa análise. Pronto. É isso que eles querem. Nível 5, 200 pontos. Certo? Eu não quero ninguém aqui na média. A média não é lugar para vocês. Não quero gente mediana. Beleza? Combinado? Combinado, então. Há alguma dúvida até aqui? Dá tempo de mais uma competência. Vamos para a competência 3. Aqui são vários verbos. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, vamos lá. Primeiro, o que é selecionar? Eu vou numa frutaria e eu vou comprar maçã e eu vou selecionar as melhores. Eu vou lá e eu não vou escolher uma maçã que tem um preto bem no meio para levar para minha casa, para trazer para os meus filhos comerem. Eu vou escolher as maçãs mais bonitas. As maçãs mais saborosas, eu não tenho como saber. Mas eu vou escolher as mais bonitas, as mais novas, as que não têm mancha, as com a melhor aparência. Não é isso? Então, eu vou selecionar. Numa redação, eu vou selecionar os melhores argumentos. Eu não vou escolher aquilo que eu tenho de mais simples. Você tem que pensar assim, o corretor ele só vai ler uma redação sua. É essa, é a redação do ano. Tudo bem, você está no 2º ano, professora, não faz tanto drama, tudo bem. Esse ano você só tem uma experiência. Mas ano que vem, no 3º ano, é a redação da vida. Você quer ir para a faculdade, você não quer ficar na escola de novo, pelo amor de Deus. Chega de escola. Você quer ir para a faculdade. Você depende dessa nota de redação, dessa prova do vestibular.
E se a sua nota de redação for boa, você está lá dentro. E fique sabendo, a sua nota de redação ajuda muito. Por quê? Porque a sua nota de redação tem peso. Né? Todo mundo sabe disso. Essa semana tem uma aluna que descobriu que a nota de redação tinha peso e ficou espantada, que medicina, a nota de redação tem peso 3, se não me engano, aqui na Federal. A professora não sabia que tinha peso, tem peso. É rara a faculdade em que os cursos, a redação tem peso 1. É raro, geralmente peso 2 ou 3. Aqui já foi peso 4, agora é peso 3. Então, tem peso, é valorizada. E não sou eu que estou falando isso porque eu sou professor de redação, não. Tá? São as faculdades, são os cursos que valorizam. Até para engenharia, área de exatas, tem peso. Então, valorize. Muito bem. Selecionar. Você vai selecionar o que você tem de melhor, porque o cara vai ler essa redação. Você precisa de 2 argumentos bons. Você precisa fazer 4 parágrafos. 2 bons argumentos. Selecione os melhores que você tem sobre aquele assunto. Você não vai fazer de qualquer jeito. Não é uma tarefinha para mim. Relacionar. Aí você vai escolher, tudo bem, você pode até selecionar 3 para descartar aquele que vai ficar mais fraco depois. Vai relacionar isso com o tema. Vai organizar qual vem primeiro, qual vai depois. Não, vou colocar esse primeiro que vai ficar melhor. E vai interpretar informações. Eu posso colocar um exemplo, posso colocar uma notícia, posso colocar um fato histórico da introdução. Você tem que planejar. Resumindo, é isso. A competência 3 é o planejamento da sua redação. Fatos, opiniões, que aí vem todo o seu conhecimento da opinião de outras pessoas sobre aquele assunto. Ah, professora, eu não sei nada, eu não leio nada, eu não escuto nada, eu não estudo nada. Então, você está enrolado. Você precisa ler e estudar. Porque para fazer uma boa redação tem que ter conhecimento. Não tem outra forma. Tem gente que está vendendo aí pela internet, faça redação sem ter conhecimento nenhum. Mentira. É mentira. Não tem como. Como que você vai fazer uma redação sem nada? É mentira para pegar seu dinheiro. Não adianta. Sem ter conhecimento, você vai escrever o quê, criatura? Não dá. Como que você vai colocar argumentos para defender um ponto de vista, que é o que ele está cobrando, sem ter conhecimento? E aqui você vai precisar colocar isso. O ponto de vista é a tese, e você vai ter que fazer tudo isso para defender essa tese. Essa tese vai em que parte do texto? Alguém sabe me dizer? Alguém lembra? Claro que lembra, né? Acabaram de fazer prova e a maioria foi bem. Em que parte do texto vai o ponto de vista, que é a tese? Na introdução. Exatamente, na introdução. Você põe na introdução o seu ponto de vista, a sua tese, os argumentos que você vai organizar, vai planejar no desenvolvimento, né? E aí, na conclusão, você vai pôr sua proposta de intervenção. E esse planejamento todo vai ficar visível para o seu corretor. Ele vai perceber tudo isso que você fez ou não, e ele vai te dar uma nota na competência 3. Então, vamos lá. Você vai perder nota nessa competência se demonstrar a ausência do ponto de vista. Já de cara. Falha na elaboração da tese. Se a sua tese for falha, ou se ela não tiver clara, se ela não for boa, se ela não demonstrar um ponto de vista,
Argumentação inconsistente ou superficial, aquela do senso comum. Ou ambiguidade, você fala uma coisa aqui, aí você fala outra ali. Isso já aconteceu. Na argumentação fala uma coisa e na conclusão fala outra, conclui outra. Aí eu leio, aí eu falo, peraí, mas ele falou uma coisa ali na argumentação, tá esquisito isso. Aí eu volto e leio, realmente tá contraditório. Repetição de ideias. Você escreve num parágrafo. Gente, eu acho fantástico isso. Eu acho uma habilidade sublime. Você escreve num parágrafo uma ideia, e aí você repete essa ideia com outras palavras no parágrafo seguinte. É bárbaro. Tem gente que consegue, né? Mas anota. Ou ideias confusas, não dá para entender. E eu escrevo. Trecho confuso, parágrafo confuso, ideia confusa. Tá? Ausência de paralelismo, isso aqui é bem sério. Falha na correlação de ideias. Então, você tem que ter uma sequência lógica, né? Uma ideia que tenha uma sequência lógica. Informações equivocadamente generalizadas. Então, você sempre fala no todo, que a sociedade, que as pessoas, que os jovens, que a comunidade, que os adultos, então, se isenta de tudo. Falha no projeto do texto. Isso aqui é bem sério. A gente percebe que a introdução não tem nada a ver com a argumentação, você faz uma tese, mas a sua argumentação não defende aquela tese e a sua conclusão não tem nada a ver com o texto, ela conclui o tema e não os problemas que você colocou ali na argumentação. Então, isso é uma falha de projeto de texto. Seu texto não é único, ele não faz sentido. Então, você não pensou aquele texto, você simplesmente foi escrevendo. Argumento não condizente com a tese, né? Então, você tem que ter um argumento que defenda a sua tese. Você tem que pensar na tese e os argumentos que vão defendê-la. E os clichês, né? Devemos salvar o planeta, né? O Brasil é um país de oportunidades. E aquelas frases todas, né? Que são clichês e até citações que são clichês para fechar. Tem gente que me pergunta, professora, eu posso usar citações na conclusão só para fechar, para deixar aquela frase de efeito? Não use. Não precisa. Não é o lugar. Né? Não use clichê para nada. Eu quero colocar no título. O título não vai te dar nota, né? Então não usa para nada. Clichê não usa para nada. Eu quero colocar um ditado popular. Ditado popular pode virar um clichê. Então, cuidado, não usa também, tá? Alguma dúvida disso aqui? Nada? São ótimos, né? Nada. Então, vamos lá. Como isso é avaliado? Níveis de performance. Se você tangenciar ao tema e não tiver direção nenhuma, você não sabe para onde vai, o texto não sabe para onde vai, nem de onde vem, é 0, né? 0 e 0. Nível 0 e nota 0. Eu não tenho aluno nesse nível, graças a Deus. Tangenciar o tema e tem uma direção, né? Você vê que tem uma tese e argumenta ali mais ou menos em direção àquela tese. Ou abordagem completa do tema, né? Falou do tema todinho lá na tese, na introdução, mas não tem um argumento bom. Fica no nível 1. 40 pontos. Tá? Isso é muito comum lá no 9º ano, 8º, quando começa a fazer, né? Mas a gente não pode nem avaliar dessa forma, eu só estou dizendo onde eu encontro, tá? A gente nem tira essa nota. 80 pontos, nível 2, sem projeto de texto, né?
aquele que você vê que foi escrevendo. Informações, fatos e opiniões sem desenvolvimento. Ele só foi colocando ali as informações e está relacionado ao tema, tudo certinho, mas não conseguiu desenvolver. Tá? Ganhou 80 pontos. Está relacionado ao tema, lembra disso. Por isso que a nota é maior. Aí, a partir daqui, é a nossa realidade, né? Já falei isso para vocês. Até aqui é mais difícil, a não ser que o cara tangencie. Aí pode acontecer. Mas aqui, a partir do 120, pode acontecer. Projeto de texto com muitas falhas. Pode acontecer. E informações, fatos e opiniões desenvolvidos em algumas partes do texto. Então, tem o que eu encontro? Às vezes eu encontro um parágrafo com fundamentação boa e outro sem nada, né? Informações, fatos e opiniões desenvolvidos e a outra não tem desenvolvimento. Não aparece nada. Aí é difícil, tá? Então, aí fica aqui, ó, no 120, que eu já falei que é o mediano. Quem fez o Enem? Deu uma olhadinha na nota que tirou? No nível que ficou? Eu queria muito. Quando eu vou fazer essa aula, eu peço para levar para a sala de aula a nota do Enem. Eu queria muito que vocês levassem, para a gente fazer essa comparação, para você ver o nível que você está e o nível que você quer chegar. 160. Projeto de texto com poucas falhas. E informações, fatos e opiniões desenvolvidos na maior parte do texto. Aí aqui tem um detalhe. Indícios de autoria. Aqui você começa a mostrar que você traz o seu conhecimento, né? Porque lá na competência, ele fala assim, para você argumentar em defesa do seu ponto de vista, né? Você relaciona, Então, esse indício de autoria, você tem que demonstrar. É seu, é você que vai mostrar isso, é você sair do senso comum, é você vê como está tudo relacionado? É você mostrar que você trouxe conhecimento de fora. Então, indícios de autoria, fica no nível 4. Se você não mostrar esse indício de autoria, você não ganha a nota perto da máxima ou máxima. Por quê? Para ganhar os 200 pontos, o seu projeto de texto tem que ser estratégico. Aí eu vou lembrar uma frase que eu não falo faz tempo para vocês. Redação não é improviso, redação é estratégia. Exatamente, redação é estratégia. E por que eu falo que redação é estratégia? Porque se você quer ganhar 200 pontos, o seu texto ele tem que ser estratégico. Redação não é improviso, gente. Tem que ter estratégia. É um esquema. E você tem que ter o esquema certo. Não é esquema milagroso aí que cai do céu sem fazer nada, não. Informações, fatos e opiniões desenvolvidos em todo o texto. E tem que ter autoria. Tem que ser seu esse texto. Tem que ter informação do seu conhecimento. E aí você vai estar no nível 5. Esse texto vai ser seu. E a nota vai ser máxima. E é isso que eu quero, que vocês demonstrem esse conhecimento, que vocês saibam demonstrar esse conhecimento. Porque se vocês não fizerem isso, não chega na nota máxima. E tá casadinho, vocês perceberam, né? O projeto de texto com a competência 3 com a competência 2. Se você não apresentar outra área do conhecimento que seja sua autoria, que você mostre que você trouxe aquele conhecimento, você não ganha essa nota da competência 3, que é o seu projeto de texto. Então tá tudo amarrado. E a competência 1 está amarrada com a competência 4, que a gente vai ver na próxima aula. A competência 4 e a 5.
Eu vou fazer a chamada. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Não? Sim? Gente, eu quero que vocês perguntem. Vocês podem revisar isso aqui depois. Para terem perguntas, pode falar. Libras, eu coloco o artigo antes ou não? Como assim? Libras. Tipo assim, a frase é tornar o quanto antes. Aí eu coloco as libras ou só libras? Tornar o quanto antes. Mas você tá, o que é esse Libras? É signo? É a linguagem? É. A linguagem de Libras, então. Aí fica mais interessante. Ah, tá. Obrigada. De nada. Hoje é dia 24, né? Muito bem. Eu vou chamando. Ah, antes de fazer a chamada para liberar vocês, tem uma tarefa lá no Cisfleming, que é uma proposta do Enem. Está na página 54 e 55, Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Ela falou de Libras, aí eu lembrei. Tá? Eu vou espirrar. Não é corona, tá, gente? Não é corona, tá, gente? Só... Obrigada. E aí, eu quero que vocês façam, tá? Para a próxima semana, já treinando. Eu vou fazer chamada, respondam. Se puderem abrir a câmera para me dar um tchauzinho, abram. Tchauzinho, e aí podem ir almoçar, tá bom? Ana Beatriz. Eu, Pro. Pode aparecer aqui. Tchau, Pro. Tchau, boa semana. Ana Flávia. Tchau, Pro. Tchau, boa semana. André. Oi, professor. Oi. Tá sem câmera? Ah, não, você tem. Tchau, boa semana. Tchau. Arthur. Oi, prof. Oi. Eu tô sem câmera também, tá? Tá sem Mas câmera? tô aqui. Tá. Tô Boa aqui. semana, Arthur. Pra você também. Tchau. Tchau. Caio. Cadê o Caio? Caio saiu? Caiu? Não, tá aqui. Caio, tô sem câmera. Caio. Caio. Cauê. Tô aqui. Consegue aparecer, Cauê? Eu não tenho câmera, Pro. Não? Então, boa semana. Gabriel Salgueiro. Tchau pra você também. Tchau, boa semana. Bom, Gabriel, boa semana. Guilherme. Oi, Pro. Boa semana. Isabela. Oi, Pro. Oi, boa semana. Pra você também. João Beijo. Pedro. Beijo. João Pedro. Liara. Oi, professor. Oi. Oi, Pro. Oi. Boa semana, Pro. Beijo. Semana. Você consegue aparecer? Tchau, João Pedro. Tchau, Liara. Boa semana para vocês. Valeu, você também. Lucas.
Luana. Oi, Pro. Oi. Pro. Boa semana para vocês. Maria Fernanda, Flores e Maria Fernanda. Oi, Pro. Oi, Tchau, boa Pro. semana. Tchau. Você também. Tchau. Maria Fernanda, Flores, né, que apareceu. E Maria Fernanda, essa Maria Fernanda qual que é? Galvão. Oi, Pro. Oi. Você Tchau. ainda não apareceu, né? Ah, tá aí. Não. Tchau. Tchau. Boa semana. Pra E a você outra também. Maria Fernanda que apareceu, que falou comigo, qual foi? Aqui estava só Maria Fernanda. E agora? Como que eu vou saber qual que era ela? Era a Del Grossi? Era, né? Tá. Maria Fernanda Galvão, já marquei, né? Nelson. Oi, Ronei. professora, tô aqui. Oi. Consegue aparecer? Consigo. Ronei. Boa semana. Boa semana. Bom almoço. Ai, que Tchau. linda sua irmãzinha. Tá ali, ó. Tá linda. Oi. Oi. Beijo. Boa semana. Tchau, professora. Tchau. Olha lá, dando tchau. Ronei. Theo. Rebeca. Oi, tô aqui. Oi, Theo. Você não Oi, consegue eu tô sem aparecer, né? câmera. Tá, beleza. Boa semana, Theo. Tchau, obrigado. Ronei. Rebeca. Oi, Caio. oi, oi. Oi, Ronei. Tá sem câmera, né? É, eu tô sem câmera. Tranquilo. Boa semana, Ronei. Rebeca. Caio. Rebeca. Oi, Pro. Oi, tudo bem? Você tá sem câmera, né? Ou não? Tem? Tem. Consegue dar um oi aqui? Aparecer? Consigo, peraí. Tá. Caio. E o Caio. Boa semana, Rebeca. Obrigada para você também. E o Caio. Caio, cadê você? Então tá.